Olá, quinto ano, bom dia. Hoje, quarta-feira, hoje nós vamos trabalhar com história. Então, pega aí o livro de história e abre na página 217. Isso mesmo, ó. Tia Fabiana já está aqui com o livro de história. Pega o livro e abre na página 217. Nós iniciamos aí a unidade 4, certo? Do nosso livro de história. Pega aí o livro de história, página 217, e vamos iniciar mais uma aula de história, tá certo? Na página 217, nós vamos falar sobre o primeiro reinado. E aí, nós vamos iniciar a leitura. Você que está em casa, acompanha a leitura, faz a leitura também, tá certo? Logo depois, a gente vai aí responder algumas questões. Tia Fabiana está olhando aqui e viu que na página 220 tem uma pesquisa. Então, você já coloca aí no seu livro que a página 220, ela vai para casa, tá certo? Livro de história, gente. Essa pesquisa está relacionada ao conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, tá certo? Então, página 217, 218 e 219, nós vamos fazer a leitura sobre o conteúdo. Na página 220, ó, nós vamos fazer em casa. Por quê? Porque lá tem uma pesquisa que vocês precisam fazer. Agora a gente vai iniciar a leitura sobre o conteúdo do primeiro reinado. Vamos lá? É importante para que se estabeleça realmente a independência que outros países ou nações a reconheçam. Com o Brasil, esta transição ocorreu em certa medida de forma tranquila. Apesar das lutas que aconteceram, especialmente no Pará, na Bahia e no Maranhão, onde os portugueses eram mais fortes e lutavam para impedir o processo. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecerem a autonomia do Brasil. Vamos grifar aí, gente, essa parte que diz que os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecerem a autonomia do Brasil. E Portugal só reconheceu em 1825, após a intervenção da Inglaterra, que tinha muito interesse comercial no mercado brasileiro. E a negociação de 2 milhões de libras a título de indenização paga pelo governo brasileiro. Durante o primeiro reinado de Dom Pedro I, enfrentou diversos problemas políticos, econômicos e externos. O mais significativo desses problemas políticos foram as lutas de cunho separatista, especialmente a Confederação do Equador, e os conflitos entre os deputados convocados para a Assembleia Constituinte, devido a diversos interesses envolvidos na elaboração da Constituição, inclusive os do próprio imperador, bem definidos em sua frase quando jurou defendê-la, se ela fosse digna do Brasil e dele próprio. A maioria dos deputados da Assembleia tinha uma postura liberal, democrata, ou seja, desejava garantir os direitos individuais e limitar o poder do imperador, que queria ter controle total, inclusive de vetar as deliberações do legislativo, causando conflitos entre os legisladores e ele mesmo. Assim, a Assembleia que foi convocada por Dom Pedro também foi destituída por ele, no dia 12 de novembro de 1823. Com a invasão do plenário pelo exército, muitos dos seus participantes, inclusive José Bonifácio, foram presos e exilados. Página 218. Aí nós temos uma imagem da coroação de Dom Pedro I, não é isso? No dia seguinte, foi restabelecida um Conselho de Estado para rapidamente elaborar a Constituição de 1824, que foi outorgada e na qual se estabeleceu a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que até hoje a gente tem esses três poderes na nossa independência, não é isso?
Bora lá? E aí a gente tem aí esses três poderes até hoje. Além de restabelecer o poder moderador, que foi definido como sendo a chave de toda a organização política. Ou seja, Dom Pedro decidiria sobre tudo, porque estava à frente dos poderes executivo e moderador. Portanto, durante todo o período do Brasil Império, o Brasil viveu sobre uma monarquia constitucional, em que o governo era centralizado, mesmo tendo um sistema representativo como Câmara dos Deputados e Senado. E isso porque o direito de votar e de se eleger estava diretamente ligado à situação social. Ou seja, nem todo mundo votava. Se era uma situação social, incluindo o patrimônio financeiro, e assim deixava de fora boa parte da população. Olha como era antigamente. As pessoas não tinham direito de votar. E aí era uma questão da situação social. Se você tinha uma situação social bem, você poderia participar da votação. Se você não tinha, você não participava. E aí a gente não vivia numa democracia. A gente vivia numa monarquia. Pode falar, Gustavo. Em relação aos problemas econômicos, o país passava por uma grave crise. Por isso, manteve-se a garantia das propriedades e a manutenção do trabalho escravo, tornando o Brasil o único país independente cuja economia está ligada à escravidão. Eu assisti ontem uma parte da novela das 6, que a princesa Isabel, né, que é a princesa Isabel que vai fazer vai dar a liberdade dos escravos, e lá ela vai criar uma associação, não é? Que ela quer que os escravos eles comprem as suas alforrias, que eles fiquem libertos. Mas aí eu vi quando ela foi falar com a imperatriz disse que aquele trabalho escravo era justamente aquele trabalho que sustentava o Brasil. Aquele trabalho escravo estava na lavoura, né? Aquele trabalho escravo era o trabalho doméstico, era tudo. E aí o Brasil foi o único país, naquela época ali, que ainda tinha escravidão. Nos outros países não tinha. A crise acontecia por causa da decadência das tradições de lavoura para exportação com o açúcar, o algodão e o tabaco, devido à concorrência de outros países. Vamos lá, gente. Que faz cigarro. Nas relações externas, Dom Pedro também tinha problemas com a morte de Dom João VI em 1826. Grifa aí, gente. O trono português passou a pertencer ao imperador do Brasil. No entanto, Dom Pedro renunciou ao trono em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, porque foi pressionado pela elite conservadora que estava temerosa de que o país voltasse a ser colonizado e manter-se no Brasil. Mas sua filha ainda era uma criança e, por isso, quem passou a reger Portugal foi seu irmão, Dom Miguel, que se aliou a outros países e usurpou o trono, sendo aclamado rei. Sabendo disso, Dom Pedro, para reaver o trono, ajudou financeiramente a luta de Dom Miguel. Quando chegou a Portugal, depois de uma prolongada e custoso conflito, derrubou seu irmão do trono, reavendo sua posição. Diante dessa situação, no Brasil surgiram dois grandes grupos, os absolutistas e liberais. Os absolutistas ou os conservadores eram em sua maioria portugueses, que acreditavam na restauração da antiga monarquia e no poder absoluto do rei, porque acreditavam na possibilidade de um império luso-brasileiro. Já os liberais desejavam a limitação dos poderes do imperador. As brigas violentas entre os conservadores e liberais estavam se tornando cada vez mais constantes, como a noite das garrafadas, chegando ao auge com o assassinato do jornalista Líbero Badoró, crítico ferrenho do imperador, embora houvesse jornais de ambos os lados.
O enfrentamento de conservadores e liberais no Brasil, o endividamento brasileiro devido aos conflitos com os separatistas regionais das revoltas liberais em Portugal e, principalmente, a Guerra das Cisplatina e a luta contra Dom Miguel. A insatisfação popular e as manifestações contra os assassinatos dos jornalistas Libério Badaró fizeram com que Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, abdicasse do trono em favor a seu filho Dom Pedro II, então com 5 anos, e retornasse a Portugal. Veja como era antigamente. Uma criança de 5 anos, a gente tem a imagem aí dele, gente. Veja, a monarquia, hereditariedade, passa de pai para filho. E aí, o trono foi entregue a Dom Pedro II com 5 anos de idade. A Guerra da Cisplatina iniciou em 1823 com a resistência da província da Cisplatina, governada por portugueses, à independência do Brasil. A guerra só terminou em 1828 com a proclamação da independência. Hoje, Uruguai. Coloca aí a página 220 para casa, e aqui a Fabiana já botou aqui no quadro. Vamos dar continuidade à página 221, que é o período regencial de 1831 a 1840. Vamos lá? Eu vou pedir aqui na sala de aula que o aluno ele faça leitura, mas você aí em casa vai fazer a leitura silenciosa ou até mesmo acompanhar a leitura aqui na nossa sala de aula, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Período regencial 1831 a 1840. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e, como deputados e senadores que estavam em férias, muitos sequer foram avisados. Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, foi aclamado imperador do Brasil. No entanto, estava com 5 anos e só poderia ficar de fato à frente do governo quando atingisse a maioridade no ano de 1843. Para aí. Então, gente, a gente viu que no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro ele abdicou ao trono. E aí, quem é que ia assumir esse trono? Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I. Mas aí, ele tinha apenas 5 anos de idade e ele não podia fazer isso, tá certo? Só quando ele atingisse a sua maioridade, que iria acontecer em 1843. No entanto, como o país não podia ficar sem comando, adotou-se o regime de regência até Dom Pedro II atingir a maioridade. Isso porque a Constituição da época previa esse encaminhamento, como é possível observar dos artigos 5. Lê para mim, Gustavo. Artigo 122. Artigo 122. Durante a sua maioridade, o Império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior que 25 anos. Para aí. Então, ele não pôde assumir, não é isso? E aí ele diz que a pessoa que vai assumir tem que ser o quê? Parente. Não é verdade? Que seja um parente que seja mais chegado. Continua. Artigo 123. Artigo 123. Se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então, nos 9 anos seguintes, estariam à frente do governo do Brasil 4 regências. Que regências foram essas? Regência Trina Provisória, Regina Trina Permanente, Regência Una de Feijó e Regência de Araújo Lima. É importante pontuar que todo o período regencial caracterizou-se como um dos mais conflituosos de toda a história do Brasil.
pois muito eram os interesses envolvidos e cada província estava em busca de maior autonomia política e algumas também de separação territorial. Aí a gente vai ver aí um pouco de cada regência, tá certo? Regência trina provisória, formada por senadores Carneiros de Campos e Campos Vergueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleita de imediato após a abdicação de Dom Pedro I. Esta ficou à frente das decisões, até que uma nova regência fosse de fato eleita. Era a primeira vez que o Brasil estava sendo governado por brasileiros. E no campo político houve muita agitação, porque muitos grupos tinham interesse em ter um representante compondo a regência. Cerca de 2 meses depois, em 14 de junho de 1831, foi publicada uma lei que transferia atribuições do poder moderador para a regência. No entanto, algumas atribuições passavam a ter que ser aprovadas pela Assembleia Geral. Também limitou alguns poderes da regência, que passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados, de perdoar ministros e conselheiros do Estado, de conceder títulos, honras, ordens militares e anistias, de nomear conselheiros de Estado e de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Mas ficou assegurado que a regência poderia escolher os senadores a partir dos nomes indicados numa lista com 3 nomes de cada província. Logo após a publicação dessa lei, no dia 17 de junho de 1831, a regência trina permanente, composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e novamente o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleita e governou o país em um de seus períodos mais críticos, mesmo tendo nomeado o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, teve que tomar diversas medidas enérgicas para manter a unidade da nação. E aí a gente tem fotos, né, de soldados soldados da Guarda Nacional. E aí isso foi de 1845. Página 223. Nesse período houve muitos levantes, motins e lutas como Abrilada, Setembrada, Novembrada, Revolta das Panelas, pois além das lutas entre brasileiros e portugueses, eclodiram muitas revoltas em diversas províncias, como no Ceará e em Pernambuco, em Minas Gerais e no Pará. E foi nessa confusão que surgiram muitos grupos com interesses diferentes. Havia quem desejasse o retorno de Dom Pedro I, os caramurus. Já havia os que eram liberais moderados e desejavam manter e garantir os direitos dos... Como é, menino? E desejavam manter e garantia de direitos. Os chimã... E havia os exaltados, e dentre eles alguns que desejavam a república, os jurujubas. Foi nessa regência que foi criada a Guarda Nacional, com o intuito de conter a baderna que a elite fazia. Em 12 de agosto de 1834 foi assinado o ato adicional à Constituição, que determinava várias mudanças que as Assembleias Legislativas províncias formulariam leis em consonância com os interesses de cada província e que a regência passaria a ser una. E o que é que isso quer dizer una? Regência una de Feijó, colocando o futuro regente em uma situação muito mais difícil. As eleições aconteceram no mesmo ano. Enfrentaram-se Padre Diogo Antônio Feijó, candidato de Minas Gerais, já que tinha muito adversário no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o fazendeiro de Pernambuco, Holanda Cavalcante, candidato do Nordeste. Feijó venceu por apenas 600 votos de diferença, mas Feijó
não era mais o mesmo. O âmbito político estava em minoria na Câmara dos Deputados e no Senado, por isso enfrentou grande oposição. No social, teve que enfrentar muitas dificuldades de uma guerra civil, mesmo tendo conseguido pacificar Pernambuco e Pará. A guerra mantinha-se no Rio Grande do Sul, com a mais longa das lutas civis da história. A Guerra dos Farrapos, como estava isolado no poder, renunciou em favor do seu inimigo, menos radical, o senador Araújo Lima, que venceu Holanda Cavalcante, novamente candidato, com a maior diferença de votos. Regência de Araújo, vamos lá? Tu quer ler, Arthur, para mim? Regência de Araújo, página 224. A regência de Araújo Lima é chamada de regressa, pois defendia a autoridade e centralização política, colocando a nação no estado de política repressora, pois sufocou violenta e cruelmente diversas revoltas, como os farrapos, a cabonagem, que já tiveram seus conflitos mais exaltados em 1835 e 1836, a balaiada E a Sabinada. e a Sabinada. Aí a gente tem Salvador, na imagem abaixo, na época da Sabinada. E aí a gente vai ver aí quais foram essas principais revoltas. Vamos lá? O que é que eu quero? Que vocês façam a leitura e vão grifando. Deixa Arthur, depois Miguel. Bora lá? Alto, viu, gente? A cabanagem ocorreu no Pará entre 1835 e 1840. Então vamos grifar aí. Continua, Arthur. Cujo estopim É a nomeação como prefeito da província do Pará. E foi a cabanagem do começo. Pode ser. A cabanagem ocorreu no Pará entre 1835 e 1840. Cujo estopim foi a nomeação do presidente da província do Pará. E foi a primeira revolta do Pará popular, pois, na verdade, seus participantes, em sua maioria, eram pessoas negras que moravam na em cabana, eram chamadas de cabeças, e lutavam contra a exploração dos fazendeiros da região. Nova Vermelha foi a maior e mais sanguinolenta revolta ocorrida no Brasil. Então vocês grifem aí, gente. É a Tuleu, que provavelmente foi a maior e a mais sangrenta revolta ocorrida no Brasil. Continua, Arthur. Estima, já que se estima que ao final da revolta cerca de 30% da população Imagina, gente, a quantidade de pessoas que morreram. Ele diz aí que 30% da quantidade de população, de habitantes, não é isso? Eles morreram nessa revolta. Guerra dos Farrapos, carga de cavalaria, óleo sobre tela, Guilherme Litran. A Guerra dos Farrapos ocorreu em 1835 e 1845. Grifa aí. Liderada por Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul por causa do desejo de formar um país chamado República Rio-Grandense e da concorrência do charque da Argentina e do Uruguai, porque chegavam ao mercado brasileiro com preços mais acessíveis e prejudicavam os pecuaristas locais. No entanto, foi uma guerra em que os revoltosos não tinham um posicionamento único e claro, chegando a lutar ora como aliados, ora como inimigos. Havia diversos interesses envolvidos. Alguns lutavam por mais autonomia para o Rio Grande do Sul, outros eram a favor do centralismo do Império, e havia aqueles que lutavam pela República. A Sabinada ocorreu em 1837, grifa aí. Na Bahia, foi uma revolta, na verdade, da classe média baiana, contra o poder dos senhores de engenho. Os revoltosos foram liderados
pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Origem do nome da revolta. Declararam-se independente do poder central até a maioridade de Dom Pedro II. Mas a revolta foi fortemente reprimida pelo exército, bancado pelos próprios fazendeiros da região e apoiadores pelos reforços militares enviados. A revolta ficou centralizada na cidade de Salvador e, ao final, contava com 4.000 mortes, cerca de 10% da população da cidade na época. 226. A Balaiada, não é isso? Ela ocorreu entre 1838 e 1841 e se instalou a desordem por todo o Maranhão, uma província pobre. A revolta começou quando um vaqueiro cafuso, Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, liderando um grupo de peões, tomou a cadeia onde seu irmão estava preso, segundo ele, acusado injustamente de assassinato. E outros presos logo se juntaram ao seu grupo, que seguiam recebendo o apoio da população menos favorecida. No entanto, depois de um grupo se juntarem, Manuel Francisco do Anjos Ferreira, o Manuel Balaio, por ter sido produtor e vendedor de balaio, e ex-escravo, conhecido pelo apelido de Negro Gomes, era líder de cerca de 3.000 escravos fugitivos. Os seus objetivos mudaram completamente. Começaram a simplesmente saquear os lugares por onde passavam. Nesse contexto, os revoltosos perderam o apoio de intelectuais, jornalistas e políticos. Ao chegar à segunda localidade mais importante do Maranhão, Caxias, a regência encaminhou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que sufocou a revolta e mais tarde tornou-se Duque de Caxias. As revoltas, além das questões da autonomia das províncias, as grandes diferenças socioeconômicas e a insatisfação com altos impostos também refletiam lutas pelo poder em várias delas. Vamos agora responder a página 227. Porque o Brasil passou por um período regencial. Porque Dom Pedro I, bora lá? Porque Dom Pedro I, primeiro quesito da página 227. Eu não mandei vocês colocar, gente, mas coloque aí que esse assunto vai ser prova da 4ª unidade. Vamos lá. Porque o Brasil passou por um período regencial. Porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil. Porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil. Porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil. O B de abdicou, ele é mudo, viu? Porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil, vírgula. Porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil, vírgula. Em 1831, vírgula, em 1831, vírgula, e seu filho, quem era o filho de Dom Pedro I? Dom Pedro II, coloquem aí, Dom Pedro II, vou repetir, porque Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil, correto? Vírgula, em 1831, vírgula, e seu filho, Dom Pedro II,
não podia assumir o cargo. Não podia assumir o cargo. Não podia assumir o cargo. E aí o cargo, por que ele não podia assumir, gente? Porque ele só tinha 5 anos. Pois tinha apenas 5 anos. Pois tinha apenas 5 anos. Ok? 2. Marque com X as alternativas que descrevam fatos que aconteceram durante a regência trina provisória. Alguém já descobriu aí? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. O que é que diz a letra D? Era a primeira vez que o governo estava sendo exercido por brasileiros. E a letra E, houve muita agitação, porque diversos grupos tinham interesse em eleger seu representante. Então, nós temos aí a letra A, a letra D e a letra E. Ok? Descreva as mudanças que ocorreram em relação ao que a regência estava impedida a fazer. Aqui é muita coisa, deixa eu botar no quadro. Mas aí eu vou ditando, tá certo? Dissolver a Câmara dos Deputados, nomear conselheiros de Estado perdoar ministros conceder títulos honras ordens militares e anistia. E entre outros, viu, gente? Terceiro quesito. Dissolver a Câmara dos Deputados, nomear conselheiros de Estado, perdoar ministros, conceder títulos, honras, ordens militares e anistias. Aqui vocês veem que é ponto e vírgula, porque aí é continuidade. Certo? Pessoal, quarto quesito. O período regencial caracterizou-se como um dos primeiros e mais conflituosos de toda a história do Brasil. Cite algumas revoltas ocorridas no Brasil dessa época. Quais foram as revoltas que a gente trabalhou? Balaiada, Sabinada, Farrapos. Vamos lá? Pode botar. Quarto quesito. Deixa eu ver se tá aqui. Guerra dos Farrapos. Guerra
dos farrapos, balaiada, sabe nada, e o que mais? Cabanagem, não é isso? Cabanagem. Pronto. Ok? A senhora não vai ter que não, né? Do segundo reinado. Coisa, viu? Não. Vê só, gente. Nós paramos aí até a página 227. Para casa ficou a página 220, tá certo? Na próxima aula a gente continua mais uma aula de história. Amanhã é quinta-feira e amanhã aqui a Fabiana volta com matemática. Beijo para todo mundo que está em casa. Tchau, tchau.